Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para conversar de temas do seu interesse e temas atuais. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de um problema que afeta milhões de pessoas no mundo, no Brasil e também aqui no estado do Pará. A questão das doenças cardiovasculares. Nós queremos falar particularmente da morte súbita. Por que a morte súbita acomete tantas pessoas? Como é a situação aqui na região norte, aqui no estado do Pará e no país? Que tipo de prevenção pode ser feito para diminuir essa incidência, esse número? Estima-se que no Brasil existem 160 mil pessoas que morrem durante o ano por problema de morte súbita. E aqui no Pará, cerca de 4 mil pessoas são acometidas desse mal. Então nós vamos conversar sobre isso e também sobre o trabalho de prevenção, o diagnóstico, o tratamento e a prevenção. E nada melhor do que trazer um especialista, né, o doutor cardiologista Hélio Pena, que ele é coordenador do Centro de Simulações, Treinamento e Ensino do Hospital do Coração em São Paulo. O doutor Hélio é paraense, mas mora há muito tempo em São Paulo, está aqui com um treinamento. Bem-vindo, doutor Hélio. Uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar de um tema importante como esse. Muito obrigado, é um prazer. Então, vamos começar com a pergunta, o que é morte súbita? Morte súbita, o conceito é interessante porque na prática as pessoas confundem muito a morte súbita com a evolução natural de uma doença, como a morte por uma doença crônica. A morte súbita é a parada, é a cessação súbita da atividade útil do coração e de um coração que é passível de voltar ao normal, um quadro que é passível de reversão. A gente sempre diferencia muito isso, porque muitas vezes nós estamos frente a um paciente que está num hospital, internado, com uma doença crônica terminal, por exemplo, um câncer, uma infecção muito grave, e ele evolui ao óbito. Isso não é uma parada, isso é uma evolução natural de doença. Um bom exemplo que nós temos de morte súbita é aquele trabalhador que sai pela manhã para trabalhar, vai ao seu escritório, à sua loja, e lá ele começa a passar mal e tem uma parada cardíaca dentro do ambiente de trabalho. Esse é um clássico exemplo da morte súbita. Ok. Eu queria aproveitar para mandar uma saudação a todo o pessoal que nos acompanha em todo o Pará, mas também nos estados vizinhos. É uma grande alegria você que participa da TV Nazaré e aqui do Diálogo Aberto. A gente continua. Agora, o que é que caracteriza, doutor, a morte súbita? Ela, por exemplo, o AVC, o AVE, isso é tido como morte súbita ou existe alguma diferenciação? Na verdade, a doença que mais está relacionada à morte súbita é o infarto agudo do miocárdio. Você tem, na verdade, causas diversas para isso, nós vamos conversar sobre algumas delas, mas o infarto agudo do miocárdio é o mais comum. Sim. Doenças graves como o acidente vascular cerebral, o AVC, o AV, eventualmente tem correlação com a doença, mas ele não é um quadro tão súbito. Muitas vezes o paciente a vítima começa a ter o evento, perde a consciência e acaba tendo a parada cardiorrespiratória, a morte súbita, por falta de oxigenação. Sim. É um mecanismo diferente do infarto agudo. O infarto agudo é muito súbito, ele começa com a dor, tem uma arritmia muito grave, que a gente conhece como fibrilação ventricular, e tem a parada cardiorrespiratória. Sim. É muito mais imediato do que o AV. Agora, existe algum modo de detectar algum sinal? Como detectar o problema? Nesse caso, a pessoa que tem esse problema muitas vezes não sabe, se acontece uma situação dessa. Quais são os sintomas que são mais comuns? Como é que a pessoa deve começar a se prevenir em relação a isso? Existe algum tipo de sintoma ou... Para a doença mais frequente relacionada à morte súbita, o infarto agudo, em geral você começa com um quadro de dor, né? A dor muitas vezes não é uma dor, às vezes é uma sensação de opressão de peso no peito, que pode caminhar para o braço direito, para o braço esquerdo, para o queixo, para o estômago. Isso vai intensificando. A maioria das pessoas começa a ter isso alguns dias antes ou algumas horas antes do evento, 2, 3 horas, 1 hora. E com frequência subestima esse sintoma. Alguma coisa do estômago, é algo que eu não comi, que não caiu bem, foi algum esforço físico que eu fiz, e aí o quadro tende a se intensificar, você começa a ter outros... Porque não é uma dor muito aguda, é uma dor incômoda. Crescente, muitas vezes acompanha outros sintomas, como um suor frio, um pouco de náusea, vontade de vomitar, e ele vai relevando isso. Só que nestas primeiras 4 horas do infarto, que é o que a gente conhece na cardiologia como as horas de ouro do infarto, existe uma correlação muito grande do infarto com arritmias, alterações do ritmo cardíaco
e algumas alterações graves. Uma delas é a fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular é como se você tivesse um curto-circuito no coração. O coração normalmente, para funcionar, ele precisa de uma ativação elétrica. Então ele tem um pontinho lá em cima, na parte de cima, que dá atividade elétrica, e esse pontinho ajuda na condução da atividade até o fim do coração, e ele, de uma forma completa, quando essa atividade percorreu todo o músculo, ele faz a contração. Sim. Na fibrilação ventricular, você tem vários pontinhos resolvendo assumir esse comando, como se você tivesse um curto-circuito. Você não tem mais uma caixa disparadora, você tem várias ao mesmo tempo. Isso impede o coração de ter um movimento sincronizado para fazer a contração. Ele acaba tremulando, ele não consegue mais contrair. E aí o paciente tem a parada cardiorrespiratória. Agora, ela está associada a algum tipo de a questão do sedentarismo, do hábito de vida? O que é que faz com que a pessoa seja acometida de um mal assim súbito? E por que esse número tão grande? A gente, de 160 mil casos de morte súbita por ano, a que está associado? A gente pode dividir em dois grupos. Existem um grupo de menor porcentagem, são as pessoas mais jovens, eventualmente os atletas que com frequência nós vemos na televisão, o atleta durante uma partida de futebol, teve uma parada cardiorrespiratória. Este grupo, ou crianças, boa parte desse grupo tem outras causas para morte súbita, que a gente comenta já, que não são infarto agudo do miocárdio, doença aterosclerótica, que a gente chama. Mas a grande maioria da população, tem essa correlação com a doença aterosclerótica. E aí você tem as causas da doença, né? Porque realmente ela não é uma doença, a despeito da morte ser súbita, a doença não é súbita. Não é súbita, existe. Né? Ela começa nas fases precoces, né? Você já começa a ter algumas alterações de depósito de gordura nas coronárias, no coração, em fases muito precoces, às vezes nos primeiros 10, 20 anos de vida, dependendo de tipo de alimentação, sedentarismo. E aí quando você cruza aquela faixa dos 30, 40 anos, vem diabetes, hipertensão, obesidade, tabagismo. Nós temos, na verdade, são 9 fatores que estão associados e todos eles ou são controláveis ou são absolutamente evitáveis. Quais são os mais comuns aqui na população brasileira atualmente são o colesterol elevado, diabetes, a hipertensão e o tabagismo. Além destes 4, nós ainda temos o sedentarismo, a falta de atividade física, o padrão alimentar ruim, quando você não faz a ingestão diária de fruta, legume, tem uma dieta muito rica em gordura, muito calórica, o estresse e a depressão, que são fatores muito associados doença cardiovascular no país. Sei. Agora, a questão, no Brasil, né, com esse número elevado, por exemplo, eu me lembrei do fato do esporte, você falou do que acontece com muitos atletas, né? Isso já é uma propensão que existe neles, porque é muito comum, de vez em quando a gente escuta falar nisso. Se você for analisar, mas como um atleta que ele tem uma vida esportiva regular, por que acontece isso? É mais pelo fator genético, que existe uma situação e a pessoa não se apercebeu, ou porque a questão do esporte também precisa estar muito atento em relação a isso? Existem alguns desses atletas que têm alterações que têm correlação genética, sim. Uma delas muito comum é a displasia, que a gente chama de displasia do ventrículo direito. É uma doença muito comum no atleta, que faz com que uma parte do lado direito do coração tenha um desses focos que provoca arritmia, como eu comentei da fibrilação. Sim. Isso você consegue triar nas avaliações. Tem outros atletas que têm o coração mais hipertrofiado, mais grosso, a musculatura mais grossa. Isso também se consegue detectar naqueles check-ups periódicos que o atleta faz para a preparação das competições de mais alto impacto. E existem situações em que a própria atividade física pode propiciar. Por exemplo, quando nós tivemos um caso em 2003 de um atleta da seleção de Camarões, que foi um dos primeiros que chamou muito a atenção, foi durante a Copa das Confederações na França. Durante muito tempo se discutiu eventualmente o que aconteceu com ele ali, porque os exames feitos pós-mortem não esclareceram muito bem. E acabou se descobrindo, por exemplo, que ele havia tido um quadro na véspera da partida que propiciou desidratação, diarreia, e no dia do jogo existia uma temperatura muito alta no estádio. Provavelmente ele desidratou e perdeu muitas substâncias do corpo que também
fazem estabilizam esse tipo de arritmia, como o potássio, que é uma dessas substâncias. Mas esses são casos muito eventuais, muito mais raros. Os casos mais comuns dos atletas são essas alterações genéticas, na grande maioria deles. Agora, quando é que acontece? Qualquer idade pode acontecer a morte súbita ou existe um período mais onde esse tipo de problema pode se avolumar, se acrescentar? Em qualquer idade pode acontecer por causas diferentes, mas o volume maior ele está concentrado na população que tem mais risco para a doença do coração, que é essa população a partir dos 40 anos principalmente, né? E é a população que está muito exposta a esses fatores de risco que nós comentamos. E atinge mais o homem ou a mulher? Durante muito tempo, muito mais o homem. Essa proporção agora está praticamente igual. Porque a exposição da mulher a esses fatores de risco é praticamente a mesma agora. A mesma. Hoje em dia, quer dizer que o sedentarismo, a vida moderna, o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, o estresse, a depressão ficou praticamente igual. Agora, também crianças e adolescentes têm crescido o número do problema também nessa faixa etária. A que se deve isso? É uma tendência ou existe meio de controlar, está se fazendo um controle de prevenção? Aí nós temos duas faces, né? Uma delas são essas doenças genéticas que eu falei para vocês, que não são muito comuns, ainda bem. Sei. Uma outra coisa é que o perfil da população, isso tem impacto, por exemplo, na população brasileira, isso vem mudando acentuadamente nos últimos 20, 30 anos. Se você avaliar a obesidade, por exemplo, nas crianças brasileiras, na faixa de 10 até 17 anos, na década de 70 você tinha uma taxa de obesidade que chegava a 1,8%, sobrepeso e obesidade 1,8%, 2%. Hoje essa taxa já está chegando a 10%, de 1975 para 2012. Então o perfil da nossa população está mudando bastante, né? A exposição da criança ao fator de risco está mudando bastante. É falta de atividade física, o perfil das próprias brincadeiras de infância mudaram. A gente tinha criança que brincava de futebol na rua, brincava de pega-pega. Hoje a criança está sentada na frente da televisão o dia inteiro, assistindo televisão ou jogando videogame, né? Esse próprio perfil mudou e começou a expor essa criança precocemente a fator de risco que ela não tinha no passado. Como é que deve se comportar uma pessoa que estiver tendo sintomas de problema cardíaco, começa a sentir essa pulsação ou esse problema de dores? O que é que ele deve fazer? Primeira coisa, procurar o serviço médico e da forma mais correta. Se essa dor realmente é uma dor intensa, que ele começa a sentir, que ele acha que é algo diferente dentro dessas características que eu falei, o ideal é que ele permaneça em repouso e acione o serviço médico de emergência, ou seja, telefone para o serviço de atendimento pré-hospitalar, no Brasil 192, em algumas capitais 192 e 193, existem os dois números, e fique em repouso, acessível ao telefone, esperando esse serviço. A maneira mais adequada para ele ganhar tempo é ser removido por um serviço de emergência na ambulância. Porque lembra, nessas 4 horas ele tem um alto risco de subitamente ter um evento de arritmia e morte súbita. Sim. Infelizmente no Brasil nós temos muito a prática ou da vítima do quadro se direcionar diretamente para o hospital ou da família muitas vezes levá-lo, né? Esse transporte sempre é um transporte de risco. Pode acontecer a piora durante o quadro, ou mesmo que isso não aconteça, quando ele chega no hospital, ele ainda não foi triado. Ele vai chegar no hospital, passar por um atendimento de avaliação, isso tudo vai oferecer para ele um retardo de atendimento. Risco, sem dúvida. Quando ele vai para o serviço de emergência, o serviço já o direciona para o hospital, ele vai chegar mais rápido lá, com segurança, porque se algo acontecer no trajeto, as pessoas vão estar treinadas para atendê-lo. E no hospital ele vai entrar mais rápido também, como uma prioridade de atendimento. O cenário ideal é fazer isso. A gente sabe que infelizmente nem muitas sempre vezes é possível. não consegue, né? Principalmente em locais distantes. Por exemplo, nós estamos no estado do Pará, muitas vezes a pessoa... Agora há pouco tempo eu tive um amigo conhecido, de Paragominas, que precisou vir e não conseguiu chegar a tempo. Não conseguiu chegar a tempo. Que foi justamente... Agora, como deve se comportar a pessoa que está diante de alguém que está tendo esses sintomas? O que é que ela deve fazer? Porque muitas vezes a pessoa que está sofrendo aqueles sintomas fica um pouco desorientada, vamos dizer. O que deve fazer aquele seu acompanhante, a pessoa que está com ela? Perfeito. O que nós sempre recomendamos é que
A vítima fica em repouso, descansando. Esta outra pessoa, esse outro acompanhante, faz o acionamento do serviço médico de emergência, até porque o telefone, no atendimento do serviço pré-hospitalar, você tem uma série de questões que precisam ser feitas, de endereço, pontos que facilitam a chegada rápida da ambulância até lá. Se durante esse período a vítima perde a consciência, passa a não mais falar, ou não mais respirar, ou começar a respirar com dificuldade, perder a consciência, se quem está prestando o atendimento está em contato direto com o 92 e o 93, o 92 e o 93 habitualmente o profissional que está do outro lado ensina essa pessoa a fazer procedimentos de massagem ou de compressão torácica externa, da massagem cardíaca que a gente chama. Que é um procedimento muito fácil de ser feito, mas que exige um mínimo treinamento, né? Essa orientação, ela agora é algo formal. Se eu estou num serviço de regulação do SAMU ou do Corpo de Bombeiros e a vítima é uma potencial vítima de parada cardiorrespiratória, de morte súbita, eu oriento pelo telefone quem está do lado a prestar esse atendimento. Porque por mais que o meu serviço consiga ser liberado rapidamente, numa cidade, mesmo numa cidade como Belém, você tem extremas dificuldades de trânsito em alguns momentos de pico. Verdade. Né? E esse tempo pode ser precioso. 4, 5 minutos vão fazer muita diferença. Se fala muito no morro no peito, né? Qual é a finalidade? Ele tem realmente uma coisa que serve, é uma orientação que o médico dá à pessoa, se acontece um ataque cardíaco, você receber socos no peito? Agora não mais. O princípio disso era exatamente o princípio da fibrilação que eu comentei com você. Certo. Quando você tem lá o coração tremulando, o que você faz? Você usa aquele aparelho, a gente vê muito nos filmes, né? Aquele desfibrilador com as pás, que é manual, e aplica um choque. Aquilo faz essa atividade, esse curto-circuito inteiro parar de uma vez e aquele pontinho lá de cima ter a possibilidade de voltar a assumir o comando do coração. No passado se usava essa tentativa do murro, só que para você ter uma eficiência deste choque, você precisa de uma quantidade de eletricidade grande. Certo. A gente usa em torno de 200, 300 joules, que a gente chama. Um murro desse, mesmo de um lutador profissional de MMA, um boxeador e tal, ele vai conseguir no máximo algo entre 30 a 50 joules. Isso é documentado cientificamente. Então, mesmo um murro de alguém que realmente tem uma potência maior para fazer isso, ele não é muito eficiente. Segundo, quando eu uso isso por alguém que não é treinado, eu ofereço um risco muito grande de que esse murro seja aplicado num local inadequado. Então, além de eu não conseguir oferecer muita chance de reversão, eu posso fraturar uma costela e piorar mais ainda o quadro. Então, hoje em dia, a gente não ensina mais essa prática para a população de um modo geral, e mesmo para o profissional de saúde é uma prática muito restrita a situações que ele realmente tem certeza de que o paciente tem aquela arritmia e não tem o equipamento próximo que ele possa aplicar o choque. Certo. Nós vamos parar um pouquinho, depois retornamos. Você que está nos acompanhando, nós vamos para o apoio cultural e retornamos logo em seguida com o Dr. Hélio Pena falando sobre a morte súbita e problemas cardiovasculares. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com o cardiologista Hélio Pena. Ele é coordenador do Centro de Simulações, Treinamento e Ensino do Hospital do Coração, em São Paulo. Ele mora em São Paulo, mas está aqui participando de uma capacitação em emergência cardiovasculares, um trabalho em parceria com o Ministério da Saúde. Vamos falar um pouco da prevenção, doutor Hélio. Existe algum modo de prevenir a parada cardíaca? Como deve ser feito? Que tipo de prevenção existe? O principal modo de prevenção da parada cardiorrespiratória é cuidar dos fatores de risco que estão associados, né? Um paciente, alguém que tem todos esses fatores de risco que eu comentei aqui com você, que não são raros, alguém que fuma, é obeso, é hipertenso, tem colesterol elevado, estressado, não tem um padrão alimentar muito bom no dia a dia, não faz exercício físico, quer dizer, alguém nada raro. Se você olhar para a família dentro de casa, você vai agora provavelmente encontrar ou lembrar de alguém próximo que tem todos esses perfis. Essa pessoa tem risco, em geral, 122 vezes maior de ter infarto do que quem não tem esses fatores de risco. Se ela está nos extremos, é muito obesa, fuma muito, o colesterol está muito alto, hipertensão está bem descontrolada, esse risco pode chegar até 333 vezes.
Então, até respondendo aquela pergunta do início que você me falou, puxa, 180 mil pessoas, por que tão frequente? É porque o fator de risco é muito frequente, né? As pessoas estão muito expostas a esses fatores de risco e o infarto está acontecendo dia após dia no país, na verdade no mundo inteiro, não só no Brasil. Esse é o melhor método para prevenir a morte súbita, controlar esses fatores de risco. Primeiro, reconhecer que você tem um fator, que é uma das coisas difíceis na população, e depois procurar orientação para fazer o controle desses fatores. Porque as pessoas só procuram quando existe o problema. A prevenção ainda não é muito trabalhada, né? Esse é um mal geral, na verdade, não só das pessoas. A gente até vitimiza muito a população, né? A população não procura, ela não se cuida. Na verdade, é uma política de saúde que a gente tem que desenvolver. Porque nós somos curativos. Sensibilizar a população em relação a isso. Exatamente. Nós somos curativos, nós não temos uma medicina de prevenção, nós temos uma medicina de cura, focada em resolver quando o problema já aconteceu, né? Isso tem que mudar, esse conceito precisa mudar. Mudar um pouquinho. Você falou no bloco anterior sobre o desfibrilador. E teve, alguns anos atrás, teve toda aquela questão de colocar como lei nos locais públicos, encontrar um desfibrilador. Como é a situação atual? Melhorou? Quer dizer, a partir daquela lei, ela foi colocada em prática? Existe hoje essa ação de desfibrilador estar presente em locais públicos? A população sabe usar ou as pessoas que estão naquele ambiente sabem usar? Como é a situação? Olha, ainda está muito, muito longe do que a gente quer. Alguns estados já têm a lei, algumas cidades, alguns estados têm lei definida. Alguns mudaram a proporção. As leis tradicionais eram sempre você ter um desfibrilador acessível em um ambiente que você tem um fluxo de pessoas superior a 1.500 pessoas, 1.400 pessoas. Alguns estados ou cidades definiram esse valor para 1.000 pessoas por dia. Ou o risco de ocorrência de um evento como a morte súbita, pelo menos um a cada 4 anos, que tem uma maneira de você fazer um cálculo e predeterminar isso, né? Por exemplo, você está num ambiente como um estádio de futebol, um supermercado de grande circulação, uma universidade que tem um fluxo como esse, você tem um risco grande dessa ocorrência. Aumentou o número de locais que tem o desfibrilador, alguns por conscientização, outros por força de lei, mas infelizmente o treinamento ainda é muito pequeno. Nós temos locais, recentemente nós tivemos em São Paulo uma grande universidade que teve uma aluna que foi vítima de parada cardiorrespiratória, que tinha desfibriladores acessíveis na universidade, cerca de 11 ou 12, mas não tinham profissionais capacitados para utilizá-lo. Quer dizer, se atendia parcialmente à lei. A lei fala em oferecer o desfibrilador, mas também treinar as pessoas a utilizar. Então, tem desfibrilador, tem alguns serviços que são emblemáticos, o metrô de São Paulo é um serviço emblemático, tem o desfibrilador, funciona muito bem, os funcionários são treinados, já nos últimos 3 ou 4 anos reverteram vários casos de parada cardiorrespiratória que ocorreram dentro do metrô com sucesso, mas é um caso milhão, em 1 milhão. né? Quer dizer, é um serviço que deve ser olhado com carinho pela maneira como tem feito o seu trabalho, mas a gente precisa de muito mais metrôs de São Paulo como exemplo do Brasil, assim, atuando no país. Mas essa sensibilização, você notou que cresceu, existe mais essa preocupação? Ou foi naquele momento, quando aconteceram alguns casos assim, que se falou muito desse desfibrilador, depois parou um pouquinho e agora precisa esse trabalho ser retomado, ser desenvolvido, vamos dizer, pelas autoridades estaduais, municipais, federais e também pela população como conscientização? Eu acho que você resumiu muito bem. A gente vive o período de ondas, né? Então foi um período que as pessoas ficaram um pouco ansiosas, temerosas, porque a gente começou a noticiar vários casos, os casos frequentes, que são os mesmos casos que continuam acontecendo com a mesma frequência, né? Talvez não envolvendo gente famosa como atleta, algo que chama mais atenção, mas continuam ocorrendo no dia a dia. E aí a gente tem os períodos, as ondas, né? Então vamos intensificar, mas o problema continua o mesmo. E essa sensibilização ainda é deficitária. As doenças do coração, tem cura ou a pessoa tem que passar toda a vida fazendo aquele controle? Boa parte delas demandam a necessidade do controle. Por mais que você resolva o quadro agudo com sucesso, você continua, na maioria das vezes, com um fator de risco. E aquele fator de risco exige um cuidado permanente, né? Eu tive um infarto, tratei o meu infarto, eu tenho que ficar de olho
o resto da vida, como vai o meu nível de colesterol, como vai o meu açúcar, como está a minha pressão arterial. Porque se eu descuido, eu começo a me expor novamente àquele fator de risco e eu tenho o risco de ter outro. Isso talvez seja um fator muito comum. As pessoas têm aquilo, depois melhora, pensa que não é, e não começa a se cuidar novamente, ter um certo equilíbrio na vida, e aí acontece. Certamente, elas ficam com o conceito de que é uma doença aguda. Eu tive, eu resolvi e agora nada mais vai... Eu operei, eu coloquei uma ponte de safena, ou então eu fiz uma angioplastia, coloquei a molinha, o stent, está tudo resolvido. Não está resolvido, você resolveu o quadro agudo, mas o fator de risco ele está lá. Se você não cuida, o mesmo fator vai obstruir a ponte de safena, vai obstruir o stent que você colocou no coração e as coisas vão voltar. Sobre esse aspecto da prevenção, de quanto em quanto tempo é recomendável que uma pessoa visite um cardiologista, procure fazer um tipo de check-up para saber como é a sua situação? Na prática, a gente não tem uma regra fixa. Uma regra fixa para isso, né? Depende muito do que você tem, novamente, depende muito do que você tem como fator de risco. Aqueles fatores de risco são... Alguém que tem fatores de risco mais tradicionais, hipertensão, diabetes, tabagismo, colesterol elevado, a gente recomenda pelo menos a cada 3 meses que você faça uma reavaliação para ver como é que esses níveis estão adequados, né? Você é alguém livre de fator de risco, alguém supostamente saudável, pelo menos você acha que não tem esses fatores, pelo menos a partir dos 40 anos, uma visita anual lhe cai bem. Se você é um atleta, depende de que tipo de prática você faz. Competição de alto impacto, de baixo impacto, 6 meses, 1 ano. Depende de quanto você está exposto ao risco maior, por exemplo, de uma competição de alto impacto. Hoje tem crescido muito as pessoas que querem fazer uma atividade física, ou corrida, ou caminhada, não é? Muitas vezes agora existem esses espaços públicos onde tem alguns aparelhos se faz, e as pessoas muitas vezes fazem sem nenhuma, vamos dizer, recomendação médica, sem nenhuma orientação, sem nenhuma... Existe problema, existe dificuldade nesse sentido ou é tranquilo? Que orientação é bom a pessoa seguir? Porque você falou do atleta, quer dizer, ele tem uma atividade física regular, vamos dizer assim, mas muitas vezes essas pessoas não têm uma atividade física regular, faz de vez em quando ou começa a fazer de uma hora para outra porque quer emagrecer ou tem problema de triglicerídeos ou alguma coisa assim. Que orientação é importante a pessoa ter consciência? Medicina esportiva, do modo geral, no Brasil, é uma área que vem crescendo bastante, né? A medicina esportiva, a cardiologia, a clínica médica, que são, em geral, os 3 profissionais que costumam ser mais procurados quando alguém quer começar uma atividade física. A orientação maior é assim, não comece de um dia para o outro. Quer dizer, não acorde um belo dia e diga, a partir de hoje eu vou correr a São Silvestre no final do ano, né? Como a gente brinca em São Paulo. Procure fazer primeiro uma avaliação. Essa avaliação ela não passa só pelo aspecto cardiovascular, né? Até para o tipo de orientação de potencial lesão muscular ou lesão óssea que você pode fazer com aquela prática que você está pensando em fazer, é importante avaliar, né? O que a gente considera para o coração como atividade física regular não é muita coisa. A gente considera que o praticante tem que ter pelo menos 150 minutos de atividade por semana. Isso daria mais ou menos 30 minutos de atividade por dia, durante a semana normal, né? Uma atividade aeróbica, que seja, por exemplo, uma caminhada mais acelerada, né? O suficiente para ele conversar falando frases curtas, ou seja, se ele está caminhando e fala longamente, sem cansar, ele não está fazendo uma atividade mais intensa. É aquela caminhada acelerada que, se ele estiver conversando com alguém, andando junto com ele, ele vai ter que falar frases mais curtinhas que o fôlego vai faltar, né? Essa é a atividade que a gente exige. Fora isso, puxa, eu quero fazer um pouco mais, uma atividade mais intensa, corrida, natação, vou fazer futebol, vou fazer musculação, enfim. Essa atividade ela precisa ser um pouco melhor avaliada. Mesmo essa andada mais acelerada, se eu nunca fiz isso, vou começar a fazer, e sou alguém que tem fator de risco, eu estou fazendo isso porque eu quero diminuir o peso, controlar melhor a minha pressão, eu tenho que fazer isso num primeiro momento com orientação médica. Certo. Quais exames eu vou ter que fazer antes da atividade? Será que eu preciso fazer aquele famoso teste da esteira? Isso daí é o seu médico que vai dizer. Não são todos, isso não é uma regra, não são todos os pacientes que precisam fazer um teste ergométrico para começar a fazer atividade física.
Eu lembrei desses atletas de final de semana, né? Passa a semana toda trabalhando, e no final de semana vai ter a bolinha, vai todo mundo jogar, e muitas vezes acontece esse problema. Isso é péssimo. Nesses casos que a pessoa deve estar mais atenta ainda. Muito, muito. Você lembrou muito bem, isso é péssimo, né? Isso, em geral, é aquela ideia de que, poxa, eu não sou sedentário, eu faço atividade física. Aí você não faz absolutamente nada na semana e no final de semana você se submete a uma atividade física extenuante, que é uma atividade com uma certa competitividade, né? Você vai jogar, mas é o futebolzinho do fim de semana, mas todo mundo quer ganhar, né? Tem o troféuzinho, tem o churrasco, isso é um problema. Aí tem o churrasco, tem a bebida, né? Ainda tem mais a complementação da alimentação saudável junto com a prática inadequada, né? Quer dizer... Essa questão da alimentação também é muito sério, né, doutor? Assim, da pessoa levar, ter uma responsabilidade de saber administrar bem a alimentação, principalmente quando diz que tem esse colesterol alto, ou a questão da gordura está acima do peso. É importante a pessoa levar em consideração bastante a alimentação saudável. Você deve lembrar que pouquíssimo tempo atrás, coisa de 3, acho que se não me engano de 3 ou 4 anos, o próprio Ministério da Saúde começou a chamar a atenção para um problema que está ficando cada vez mais sério no país. Nós saímos do Brasil praticamente direto da desnutrição para o sobrepeso. Certo. Né? É um reflexo da própria ascensão econômica das diversas classes no país. A gente começou a ter um padrão de sobrepeso no país cada vez maior. Ao ponto de hoje tem estimativas de que 40% da população brasileira já está em sobrepeso. E 20% dessa, um pouquinho menos, já obeso. Obeso mesmo. Quer dizer, é um padrão alimentar completamente distinto. Há algum tempo atrás nós fizemos lá no Hospital do Coração 2 projetos de avaliação do padrão de dieta. Uma das coisas que começou a nos chamar a atenção é que mesmo a população brasileira que tem acesso a fruta, por exemplo, como uma opção da sobremesa, um acesso fácil, como algumas populações que vivem nas cidades pequenas do interior do país, que tem muito mais acesso a essa fruta, essa população pega a fruta e faz doce dessa fruta. Não come a fruta, faz a compota. Você tem a goiaba, mas você faz a compota da goiaba. Aí tem bastante açúcar. Você coloca bastante açúcar, então tem uma modificação aí do padrão alimentar do brasileiro que realmente está assustando bastante. Que é um pouquinho um padrão mundial, né? Que é um padrão mundial. Você vê, é a pandemia da obesidade agora e o que o padrão americano é exatamente esse. O que se tem gastado em relação a isso para prevenção e para tentativa de cura são valores de bilhões de dólares que começam a assustar, né? A gordura localizada no abdômen, se fala muito isso, esse é um dos problemas. É assim mesmo? Esse é o mais grave, na verdade. Mais do que o IMC, que eu falo porque vulgarizou, né? Todo mundo começou a se preocupar com o seu IMC, eu vou calcular o meu índice de massa corpórea, todo mundo começou a aprender, vai na internet. Mais do que o IMC, a circunferência abdominal. Se você pegar um atleta de grande porte, muitas vezes ele tem um IMC alto, né, mas às custas de musculatura, de peso, mas não de circunferência abdominal. Existe um padrão, doutor? Existe um padrão. Existem 2 classificações. O padrão maior, os primeiros padrões eram uma circunferência abdominal de 102 e 94. 102 para o homem e 94 para a mulher. Depois esse padrão mudou. Hoje a gente já tem 94 para o homem. 94? Para o homem e 88 para a mulher. Sei. Essa é a recomendação, né? Mas então está longe de alcançar esse... É uma meta difícil, E você tem que... Essa é uma mudança, inclusive, profissional da saúde. Eu falo com os colegas que agora a gente, além do estetoscópio e do aparelhinho de pressão, a gente acrescentou a fita métrica no material básico do consultório, porque faz parte, sim, seja qual foi a motivação que o seu paciente foi até ao seu consultório, assim como vale a pena sempre avaliar a pressão arterial para ver se está tudo ok, vamos dar uma medidinha também ali na circunferência abdominal, né? Vamos orientar, vamos aproveitar essa chance para orientar a população. Para orientar, isso eu acho que é um trabalho. O percentual de gordura no corpo, existe também um padrão, existe uma coisa para você dizer que é aceitável aquele tipo de gordura? Olha, o percentual tem vários exames que você faz, né, de calorimetria, para dizer. O ideal é que quanto mais baixo esse percentual, obviamente, melhor, mas não é algo que você consegue correlacionar diretamente com a doença cardíaca, do tipo, tenho 18% de gordura, eu tenho mais risco.
A correlação direta nesse momento é a circunferência abdominal. Aqui realmente, esse é um marcador que realmente eu consigo determinar quanto maior, mais risco associado eu tenho de doença cardíaca. Certo. Nós vamos dar mais uma paradinha. Você que está nos acompanhando, nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para o terceiro e último bloco com o Dr. Hélio Pena, aqui, cardiologista. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre doenças cardiovasculares ou morte súbita. E o nosso convidado é o Dr. Hélio Pena, cardiologista do Hospital do Coração de São Paulo, que está aqui nesse período participando de um curso de capacitação em emergência cardiovasculares. Esse curso de capacitação que envolve do Ministério da Saúde e envolve nos vários estados, se trabalha um pouquinho com os profissionais. Queria que você explicasse um pouquinho a importância também de um curso como esse, já que nós estamos falando de prevenção de doenças cardiovasculares. Que tipo de capacitação tem sido feita para melhorar o atendimento, melhorar a capacitação das pessoas? A ideia é que, assim, como doença cardiovascular é a principal causa de óbito já no mundo, o Brasil não está diferente, a gente precisa também capacitar o profissional da área da saúde a atender o mais rápido possível e com maior eficiência os quadros que chegam a ele no pronto-socorro, no SAMU, na Unidade Básica de Saúde, na UPA. Então esses cursos são uma parceria do Ministério da Saúde com o Hospital do Coração de São Paulo, dentro do programa dos hospitais de filantropia e excelência no país. Então, esses são hospitais que fazem parte da sua isenção fiscal dedicada aos valores dedicados à capacitação, incorporação de tecnologia para o serviço público. E esse curso é um destes projetos do Hospital do Coração junto com o Ministério da Saúde. São cursos da Associação Americana do Coração, da American Heart Association, com certificação internacional, feita nos padrões internacionais de qualidade, e que são levados diretamente aos profissionais naquela cidade. Então são 10 capitais brasileiras que vão participar dessa primeira etapa do projeto. Belém está sendo a primeira capital que foi recentemente capacitada, foi Goiânia. Agora nós estamos capacitando Belém como a segunda desse projeto. Envolve profissionais que trabalham no SAMU, nas UPAs, nos pronto-socorros da rede pública. Não só da capital, como também de algumas cidades do interior. São cursos de suporte avançado de vida para médicos e enfermeiros e são cursos de suporte básico de vida para os técnicos de enfermagem. Quer dizer, todo esse trabalho é feito, é realizado para justamente diminuir e para que haja essa prevenção e essa capacitação no atendimento. A ideia é que a vítima teve o quadro de morte súbita ou da doença cardiovascular grave e procurou o serviço. Muitas vezes ele procura até o serviço precocemente, mas às vezes ele chega num serviço e encontra ou uma estrutura de um serviço de saúde ou um profissional que não está muito bem capacitado para atendê-lo naquela situação. Então a ideia é exatamente colocar nessas capitais profissionais que tenham essa capacitação de excelência para reconhecer precocemente a doença e para tratá-la com eficiência, com eficácia que necessita. Justamente nesse atendimento existe agora um corredor de atenção, uma linha de atenção. O que seria esse tipo de atendimento? Justamente para melhorar, para facilitar, quer dizer, para diminuir casos como esse de morte súbita? Isso, esse também é um conceito novo que o Ministério da Saúde, em parceria com esses hospitais como o HCOR, tem começado a implementar nas cidades e ajudar as secretarias a implementar. O corredor ou linha de atenção, o conceito é facilitar a chegada desse paciente que tem este quadro grave ao serviço de saúde e que ele consiga um atendimento adequado. Então, exatamente na hora que ele está em casa, com a dor no peito, que ele chama e o SAMU vai até lá e começa a atendê-lo, a gente precisa oferecer um fluxo rápido desse paciente para um hospital que tenha condição de atendê-lo adequadamente, que tenha os equipamentos necessários, que tenha a medicação necessária. Ou o próprio SAMU tenha disponível isso no local. Então, esse corredor começa no próprio SAMU, por exemplo, com a disponibilização de um serviço que agora é disponível no país inteiro nas ambulâncias que têm médicos, são chamadas ambulâncias de suporte avançado, que se chama telemedicina. O eletrocardiograma é feito naquele paciente, no próprio local, muitas vezes na própria residência do paciente ou no seu trabalho. Esse eletrocardiograma é transmitido para uma central que fica no Hospital do Coração, com um cardiologista com vários cardiologistas 24 horas por dia ali focados
para aquele atendimento, o eletro é laudado e retorna para o colega que está fazendo o atendimento, o colega médico fazendo o atendimento desse paciente com o smartphone. Então ele recebe o eletro de volta com o laudo. E se ficou alguma dúvida do que fazer naquele quadro, eu não sou um cardiologista, eu sou, por exemplo, um cirurgião, um ortopedista que estou fazendo aquele atendimento e não sei muito bem o que eu devo fazer, com aquele mesmo canal de comunicação, pelo telefone, ele pode falar diretamente com esse cardiologista à distância. Certo. E o cardiologista o orienta, faça isso, remova para o hospital ou utilize essa medicação. Isso está implantado em todos os estados brasileiros. Aqui no Pará nós temos 8 unidades como essas. Todas as ambulâncias que têm médicos a bordo da rede pública, do SAMU, têm esse tipo de equipamento disponível gratuitamente, sem nenhum ônus para a rede pública. É um serviço de filantropia que está dentro desse atendimento do hospital. Feito esse diagnóstico, eu tenho que saber para onde eu levo. Aí vem o papel do gestor municipal e do gestor estadual. Ele tem que dizer, o meu hospital que tem maior recurso, tem condições, recebe este paciente, o que tem menor recurso, ele pode receber este paciente, porque ele tem menor gravidade. Eu evito que esse paciente fique dentro da ambulância, perambulando pelos hospitais, ou que eu chegue até um hospital e desça esse paciente, muitas vezes, num hospital que tem uma condição inferior à da ambulância. Isso é comum, isso não é um privilégio, entre aspas, do estado do Pará. Isso é um mal que assola o país inteiro. Tem hospitais que não tem uma condição inferior à da ambulância. O paciente chega no hospital e diz assim, eu não quero sair da ambulância, a ambulância está muito mais equipada do que eu vou me encontrar, do que eu vou fazer dentro do pronto-socorro. Então essa linha é uma linha de atenção que merece ser construída nos estados. O estado que já tem uma construção sólida dessa linha de atenção que está funcionando muito bem é o Rio Grande do Sul, Porto Alegre fez isso, e em um ano desse funcionamento, Porto Alegre já teve uma redução de mortalidade, de casos de óbitos por infarto em 10%. Parece um número pequeno, mas se a gente pensar que é o que mais mata naquela região, ou em todas as regiões, é uma coisa espetacular. Com organização, o processo é basicamente organização. Organização e responsabilidade também dos gestores, né? Agora, pela tua explicação aí, também mostra como a tecnologia tem ajudado nesse campo, né? Quer dizer, tem sido fundamental para situações de risco como essa de problemas cardiovasculares. Muito, muito. Existem algumas cidades que esse equipamento tem funcionado. Nós temos, na verdade, 342 no momento funcionando, mas a expansão para isso até o final de 2014 é que a gente vai ter cerca de 1.000 equipamentos desses funcionando no país inteiro. Não só nas ambulâncias, também nas UPAs, que é outra realidade que a gente precisa tomar bastante cuidado na hora da organização. Existem cidades dessas que já dispõem do equipamento que não tinha nenhum cardiologista na cidade, absolutamente nenhum. E quando aconteciam casos graves como infarto, a prática era colocar o paciente na ambulância e transferi-lo para a capital. Isso acontecia em algumas das cidades do Nordeste. Muitas vezes a distância para a capital era de 4 horas. Muito. Exatamente aquele tempo crucial que eu falei de atendimento em que as coisas poderiam acontecer de maior gravidade. Então essa tecnologia, essa incorporação da tecnologia tem sido bastante importante nesse processo. E também tem revertido esse quadro de diminuição, quer dizer, esse trabalho de prevenção junto com a tecnologia, junto com a vamos dizer assim, com a capacitação do pessoal técnico, do pessoal médico ali, tem ajudado a diminuir? Como é que é a situação geral do país nesses últimos anos em relação a isso? Porque cresceu a tecnologia, cresceu a capacitação técnica, cresceu o profissional, né, como condições de atendimento. Isso significa que tem diminuído no país a situação ou ainda grave, precisa se trabalhar bastante? O país tem diminuído globalmente o cenário do número de casos de morte associados à doença cardiovascular. Mas o número de doença cardiovascular tem aumentado. É engraçado isso. Aumentou o número de casos, mas o número de mortes diminuiu um pouco. Talvez porque as pessoas estão procurando, no quadro agudo, um pouco mais precoce o atendimento e aí chegam ainda em tempo hábil, num tempo hábil de reversão. Mas o número de casos de doença tem aumentado, particularmente em região norte e nordeste. Isso nos assusta. Na região norte, a gente tem uma dificuldade muito grande de notificação. Fora as capitais, a gente desconhece muito o que acontece nas cidades menores por notificação dos casos. Os profissionais de saúde notificam pouco por meios adequados do DataSUS.
E nas capitais a gente tem uma notificação mais adequada, mas a gente tem percebido isso. Os casos têm aumentado, a mortalidade tende a cair um pouco, mas os casos são cada vez mais frequentes. Sim. Aqui no Pará, aqui na região norte, mas no Pará de modo particular, se fala muito da questão da culinária, que a culinária aqui é muito forte, muito pesada, e isso pode ser que propicia um tipo de problema cardíaco, né, cardiovascular. Existe algum estudo em relação a isso ou é somente uma teoria, um elemento a mais que se coloca em evidência? Na verdade, eu acho que a culinária, de um modo geral, ela não é só uma peculiaridade da região norte. Eu acho que no país inteiro, se a gente mapear o país de ponta a ponta, o país tem... Ou é churrasco, ou é feijoada. A gente vai do churrasco à maniçoba, ao pato, enfim. A gente tem, na verdade, o brasileiro tradicionalmente gosta muito de comer, come muito bem, né? E come até que excessivamente algumas vezes. Eu acho que o problema da dieta no país é o seguinte, o padrão de dieta que realmente está comprovado, que reduz a doença cardiovascular, que é o que a gente chama da dieta do Mediterrâneo, é um padrão de dieta ainda inacessível para boa parte da população mundial, não só da brasileira. Você imagina os custos que são ter uma alimentação baseada em peixes como salmão, grãos, azeite de boa qualidade, vegetais, enfim, que é o padrão da dieta do Mediterrâneo. Transformar isso de alguma forma acessível à população é um problema. Segundo, orientar a população para o tipo de alimento que ela já faz uso regularmente para que ela faça de uma forma mais adequada é um outro problema. Nesta linha, um segundo projeto de pesquisa que vem sendo feito com muito sucesso já por um grupo de nutricionistas também do Ministério da Saúde e do Hospital do Coração, é uma orientação de uma chamada dieta cardioprotetora nacional. O que seria? Que seria utilizar os ingredientes que são habitualmente ingeridos no país, nas diversas regiões, da maneira mais saudável possível. Esse projeto está em fase de implantação, inclusive aqui no Pará a gente vai ter um dos centros que vai participar desses projetos de orientação e implantação. E tem sido implantado e documentado com sucesso, utilizando receitas que são receitas que acabam envolvendo a tradição culinária daquela região, mas de uma forma mais saudável e regionalizada. Esse é um projeto que a gente acredita que vai ter um impacto muito grande. Já teve uma fase piloto com alguns pacientes voluntários, que redução de peso, redução do colesterol, melhor controle da glicemia e comendo ingredientes da região, só que de uma forma um pouco mais saudável. Né? Esse é um projeto que eu acredito que vai ser um projeto revolucionário para o Brasil. A gente vai ter resultado disso provavelmente já agora em 2013. Coisa boa, porque essas parcerias envolvendo as várias realidades da população é fundamental, né? É absolutamente. Quer dizer, você não trata o problema somente vendo de um aspecto ou de outro, mas precisa uma coisa globalizada de uma forma... Por que obrigatoriamente será que eu tenho que comer o salmão se eu posso de alguma forma comer melhor o filhote? Essa é a ideia, né? Então, se eu preciso realmente comer um grão que é o trigo, um outro tipo de grão, eu posso substituir uma castanha determinada, ou eu posso de alguma forma utilizar a castanha do Pará ou a castanha de caju no Nordeste de uma forma mais regrada e numa dieta mais adequada. É possível fazer. A resposta que esse grupo de nutricionistas e médicos que tem feito esse trabalho, que é muito interessante, é que é possível fazer. Vamos ter coisa boa para o próximo ano. Nós estamos chegando quase ao final do programa, né? Talvez fosse importante a gente sintetizar com algumas dicas importantes, né? Nós falamos do problema da morte súbita, do problema das doenças cardiovasculares. Que sugestão você, como cardiologista, dá à população, a quem está nos acompanhando, em relação a isso, em relação à prevenção, em relação à continuidade dessa prevenção, em relação também a hábitos saudáveis, hábitos alimentares, não só alimentares, mas esportivos, de uma forma saudável, para justamente trabalhar essa prevenção? Acho que as questões são bem pontuais. Você tem fator de risco? Tem hipertensão, pressão alta, diabetes, o colesterol. Procure seu médico e tente fazer o acompanhamento o mais regular possível. Esse acompanhamento não é só comprimido, não é só injeção, quer dizer, ele é mudança de hábito mesmo, mudança do padrão alimentar, mudança de hábito de vida, atividade física. Isso é fundamental. A obesidade
o sobrepeso não é só uma questão que a gente encara no Brasil como muito estética. Até ela é muito mais uma questão de saúde do que puramente estética. Procure orientação também. Não precisa procurar as famosas cirurgias de redução, mas procure orientação. Tente ter uma dieta mais saudável, com prática de exercício. Tente reconhecer se você tem esses fatores de risco que a gente comentou aqui. Se você tem, simplesmente não os ignore. Não levante o tapete e coloque para baixo. Puxe para fora e realmente olhe se está na hora de corrigir esses fatores. Interessante. Doutor Hélio Pena, foi uma alegria tê-lo aqui. Eu tenho certeza que o nosso telespectador gostou demais, porque essas pistas precisam ser trabalhadas e aprofundadas cada vez mais. Deixa uma palavra final, queira se dirigir ao nosso telespectador. Só agradecer mais uma vez, como paraense, sempre voltar à terra natal é muito bom, e principalmente voltar à terra natal trazendo conhecimento, capacitação para as pessoas que a gente sabe que estão trabalhando aqui na linha de frente, esses nossos profissionais da saúde que estão fazendo esses cursos conosco, que estão ali esforçados, alguns da capital, outros que vieram do interior, e que estão muito focados em melhoria da qualidade da população. Então isso nos deixa muito satisfeito. Ok, mais uma vez, muito obrigado. E a você que nos acompanhou, que acompanha a programação da TV Nazaré e o Diálogo Aberto, obrigado pela audiência e pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.